O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele retirou da pauta o julgamento da análise de um recurso do INSS contra a revisão da vida toda. Em 21 de março, a Corte derrubou a possibilidade dessa revisão em um outro processo, mas ainda há discussão pendente em relação aos aposentados que já conquistaram na Justiça o direito do recálculo, como eu expliquei no último vídeo aqui no canal. Por 7 votos a 4, nas ADIs 2110 e 2111, os ministros entenderam que os aposentados não podem optar pela regra mais vantajosa na hora de calcular seu benefício. A medida mudou a posição até mesmo da própria Corte, que fixou em 2022, causou uma verdadeira insegurança jurídica com isso e pior, uma revolta dos aposentados, como você, que aguardam a derradeira decisão da tese 1102, chamada revisão da vida toda. E hoje eu vou comentar aqui em que pé que está essa discussão e o que podemos esperar do STF no que diz respeito aos embargos ainda pendentes de julgamento lá no Supremo, na tese 1102, que é o que nos interessa. E fica aqui comigo, enquanto roda rapidinho a vinheta, deixa aqui seu oi para mim, seu comentário, o seu joinha para fortalecer a nossa comunidade e mostrar para o YouTube que você gosta de assistir esse tipo de conteúdo. Aperte o cinto, maracujá na veia e roda a vinheta. Eu sei que vocês ficaram indignados com o atual presidente do STF, o Luiz Barroso, com a declaração que ele deu no programa Roda Viva, no mês passado, ao se referir sobre o julgamento da revisão da vida toda. Com esse julgamento das ADIs, em março desse ano, e essa declaração, o Supremo causou um embaraço processual enorme, já que a decisão das ações diretas de inconstitucionalidade atropelaram até mesmo o recurso apresentado pelo INSS no recurso extraordinário julgado lá em 2022 sobre o tema da revisão da vida toda, que não tinha a intenção nenhuma, em princípio, de causar, de gerar um efeito tão drástico como que pôde ter causado nessa decisão das ADIs. E se a gente analisar o escopo dos embargos de declaração propostos pelo INSS no recurso extraordinário julgado em 2022, no processo da revisão da vida toda, o efeito mais danoso que poderia surgir seria a anulação sob o fundamento da reserva de plenário. E o que ia acontecer com a matéria? Ela voltaria a ser julgada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Era o pior cenário para o aposentado. Mas essa escancarada manobra adotada pelo Supremo, que colocou o julgamento dessas ADIs na pauta, diga-se de passagem, um assunto de 24 anos para trás, atrapalhou a decisão tão aguardada da revisão da vida toda. Foi isso que aconteceu. Vocês se recordam que em 2022, 2 ministros, hoje aposentados, eles votaram pela validade da revisão da vida toda. Foi o Ricardo Lewandowski e a Rosa Weber, vocês lembram? A decisão no recurso extraordinário foi apertada, por 6-5. Em março deste ano, os votos dos ministros Cristiano Zanin e do Flávio Dino, que substituíram Lewandowski e a Rosa Weber, foram decisivos no retrocesso jurídico, porque ambos foram contra a revisão. Pergunta que não quer calar, gente. O voto desses ministros, principalmente do Zanin, deveria ter sido considerado válido? Qual a origem da relevância do ministro Zanin, que foi capaz de anular o voto até mesmo do seu antecessor Lewandowski nessas ADIs? Já pararam para pensar? Parece jogo de futebol, que o time está perdendo, aí chamam o VAR, chamam lá o VAR, e lá na cabine eles arranjam alguma forma de anular o gol ou algo assim. Com a tese 1102 está sendo a mesma coisa. Não é crível que com a aposentadoria de um ministro do STF, o seu sucessor desfaça o que foi minuciosamente analisado para o proferimento do voto do seu antecessor. Eu fico pensando que daqui a pouco vão querer rever até o voto do ministro aposentado, que foi até inclusive o relator da revisão da vida toda, o Marco Aurélio de Mello. Eu sei que essas decisões acabam gerando muita insegurança jurídica. Depois de 2 decisões favoráveis na revisão da vida toda,
retroceder com um frágil argumento, uma fundamentação de que houve um acidente de composição, isso só causa ainda mais insegurança jurídica, não é mesmo, ministro Luiz Barroso? Eu acreditava que o seu notório saber jurídico conseguiria uma resposta melhor à pergunta do jornalista que foi dada na entrevista no programa Roda Viva. Vamos ver, né, pessoal, se o Luiz Barroso, como disse, dará o mesmo efeito prospectivo, ou seja, dali para frente, ao caso da revisão da vida toda, né? É isso que nós estamos esperando. Mas voltando aos julgamentos das ADIs que emperram a revisão da vida toda, embora parte dos votos tenham citado os motivos econômicos, o impacto financeiro da validade da revisão da vida toda já havia sido seriamente debatido quando o tribunal analisou o recurso extraordinário em 2022. Eu não canso de falar aqui para vocês no canal e para os clientes aqui do escritório que não são todos os benefícios que têm direito à revisão da vida toda. Logo, aquele valor estratosférico apresentado pelo INSS é irreal, totalmente irreal. Pessoal, essa revisão de aposentadoria é uma ação judicial de exceção. O que é isso? Porque ela se presta a incluir no cálculo da concessão do benefício as maiores contribuições anteriores a 94. E ao longo da vida laborativa do trabalhador, os seus salários eles foram reduzindo, foram perdendo o poder aquisitivo, foram caindo. A exceção está aí, justamente aí, porque o certo nessa época era o trabalhador, quando assinava a sua carteira de trabalho, ele começava a ganhar pouquinho. Depois, com a sua experiência, galgando outras funções, seu salário ia aumentando. Isso era o padrão. A revisão da vida toda, ela visa exatamente o contrário. O trabalhador que ganhava muito mais no início da vida laborativa e com o passar do tempo passou a ganhar menos, precisando agora rever sua aposentadoria por conta desse prejuízo. Então, pela regra de transição adotada depois da reforma da Previdência de 99, só deveriam ser consideradas para o cálculo da aposentadoria as contribuições feitas a partir de 94. A regra foi adotada justamente para não prejudicar o trabalhador pela elevada inflação por causa do Plano Real na época, né? Então, o que acontece? Em alguns casos, como deve ser o seu, que está me assistindo nesse momento, houve um prejuízo e o trabalhador receberia uma aposentadoria maior se pudesse ser enquadrado na regra definitiva e não na regra de transição. Em dezembro de 2022, o STF decidiu que o aposentado poderia optar pela regra que fosse mais vantajosa e validou o recálculo, considerando as contribuições feitas durante sua vida pré-plano real, a chamada vida toda, vida inteira. Agora, em março desse ano, 7 ministros entenderam que a regra de transição estabelecida lá em 99, como eu falei, é constitucional e, portanto, deve ser aplicada necessariamente a todos que se enquadram nela. Pela tese apresentada pelo ministro Zanin, e que teve a concordância da maioria dos demais ministros, a regra de transição deve ser seguida obrigatoriamente e sem exceção. A discussão do tema no STF teve uma reviravolta, como eu expliquei aqui no canal no último vídeo. Eu vou deixar no finalzinho, na playlist, para vocês assistirem, quem ainda não assistiu. O que nós queremos é que se faça a lei previdenciária. Mas não, o entendimento deles é que o segurado do INSS que se enquadrar no dispositivo não pode optar pela regra definitiva, prevista no artigo 29 da Lei 8.213 de 91, independentemente de lhe ser mais favorável. E como o entendimento derruba a possibilidade do aposentado optar por uma outra regra, teoricamente, não haveria mais como o aposentado requerer o recálculo da aposentadoria, usando todas as suas contribuições da sua vida laborativa. Eu digo teoricamente porque a tese da revisão da vida toda em si está pendente ainda de análise dos embargos acerca da modulação dos efeitos, que eu vou explicar aqui no próximo vídeo. Portanto, a discussão não está encerrada, gente. Não está perdida, como andam dizendo por aí. Aliás, eu acho que é isso que o STF pretende, que vocês e a mídia esqueçam. Ninguém comente mais nada e abafe o caso.
Não podemos deixar isso acontecer em hipótese alguma. Por isso que é muito importante que você compartilhe esses vídeos, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito, deixe seus comentários aqui embaixo, porque a gente precisa mostrar para o YouTube que você gosta desse conteúdo e busca por informações sobre os seus direitos. Até breve, pessoal!